Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos concede o dom da vida, nos sustentou e nos fez chegar até aqui. Shalom a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, desvendando o seu propósito. Que a paz que vem do Eterno, que encha o coração de cada um de vocês nessa noite. Meu nome é Francisco Júnior e eu sou o mentor da Bet Torá e também do Instituto de Ensino Lidera. E eu estou nessa noite aqui trazendo mais um estudo sobre desvendando o seu propósito, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo precioso diante do Eterno, nosso Deus. Eu quero louvar o Eterno por cada vida aqui presente. Vocês não estão aqui por acaso, foi o Eterno quem conduziu cada passo, quem escreveu cada detalhe para que hoje estivéssemos reunidos. Que o Santo, bendito seja Ele, abençoe suas famílias, derrame sabedoria sobre vocês e fortaleça suas mãos para cumprir o propósito que Ele designou para vocês. Que sobre nós se cumpra a palavra, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glórias ao Eterno, glórias a Adonai. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre mais um importante passo para que você possa chegar a descobrir, a desvendar o seu propósito de vida, para aquilo que você foi criado. Eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo, de frente para um espelho, e disse assim: afinal de contas, por que eu estou aqui nessa terra? Você já se fez essa pergunta? Coloca aqui nos comentários se sim ou se não. Deixa lá o seu like, curte a nossa live, compartilha com pelo menos 5 pessoas aí que precisam descobrir o seu propósito, tá bom? Você é muito bem-vindo nessa live e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, tá bom? Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério. Existem pessoas com feridas na sua alma, com feridas no seu espírito, e até hoje elas não conseguiram romper isso, se curar disso por causa de uma palavra. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém da sua família, que você foi indesejado, que você não presta, que você não vai ser nada nessa vida. Eu tenho certeza que alguns que estão aqui conosco nessa noite já ouviram de algum parente alguma palavra que menosprezou você, que botou você para baixo, e você absorveu isso na sua vida. Você conseguiu trazer isso para dentro de você e tomou isso como escudo. É por isso que a sua vida está do jeito que você está. Por isso que você está passando pelo que você está passando hoje. É porque você ainda não conseguiu se curar dessa ferida. Nós vamos abrir a nossa Bíblia nesse instante para lermos um texto em Isaías 44:2, tá bom? Enquanto eu vou abrir minha Bíblia, pega essa live, manda para alguém aí que precisa ouvir essa palavra hoje. Eu tenho certeza que tem alguém que precisa ouvir, igualmente você. Deixa eu só desligar aqui os comentários, tá bom? Para nossa live ficar limpinha, enquanto eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Isaías 44:2. Abra sua Bíblia aí também. Isaías 44:2. A Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. O tema da nossa ministração hoje é: você não é um acidente.
Você pode ter sido indesejado. A gravidez da sua mãe pode ter sido uma coisa que ela não planejou, que o seu pai não planejou. Você pode ter sido indesejado no meio da sua família. Mas eu quero te dizer, hoje Deus tem uma palavra de cura para você. Se você absorver e entender que Deus tem um propósito para você e que esse propósito está ligado ao eterno, você vai se curar dessas feridas hoje à noite, tá bom? Então, você já parou para pensar que você não é um acidente? Albert Einstein, uma vez ele disse, Deus, ele não joga dados. Quem joga dados, joga com a sorte, não é verdade? A pessoa pode dizer que vai cair o 2 e quando joga o dado, ele cai um 3, um 6, um 5, não sei. Então as pessoas que jogam dados, elas jogam com a sorte, mas com Deus não é assim. Deus, ele não joga dados, ele joga com algo concreto, com algo certo. Ele faz sempre o certo. Ou seja, nada em nossa existência acontece por acaso. Seu nascimento não foi um erro ou um acidente. Seus pais podem até não ter planejado, mas Deus sim. Ele não se surpreendeu em nenhum momento com o seu nascimento. Muito menos. Ele já te esperava. Ele já planejava algo para você, algo para a sua vida. Antes de tudo, Deus, ele já pensava em você. Querido, imagine isso. Você ouviu de sua família que você foi um abastardo, que você não foi planejado, que você veio por numa simples noite de prazer e sua mãe engravidou. Talvez você não conheça seu pai, talvez você não saiba quem é, porque sua mãe, ela teve uma noite de prazer com alguma pessoa, ou com, não sei, com outros homens, e acabou engravidando e veio você. E a sua mãe até hoje joga na sua cara isso, de que você não foi desejado por ela. Ela teve porque ela engravidou, um acidente, um descuido. Mas isso não é verdade, querido. Havia um plano de Deus para que você nascesse. Havia um plano de Deus esperando pela sua chegada. Não é lindo isso? Como é que nós podemos assimilar essa ideia de que Deus tinha um plano para a gente, como a palavra mesmo diz, desde o ventre da nossa mãe. Ele já esperava, ele já nos escolheu para sermos alvo do seu propósito aqui na terra. Muito antes de você ser concebido, você já existia na mente de Deus. Você não está respirando agora por sorte, coincidência ou destino. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. Esqueça tudo isso que você já ouviu na sua vida. Todo dado inflamado que o inimigo lançou contra a sua vida cai por terra, porque você é um escolhido, você é um separado do eterno. A Bíblia diz assim, ó meu querido, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Não é lindo isso? Que palavra, que poder que tem essa palavra para a gente se curar na nossa alma. O Senhor cumprirá para comigo os seus propósitos. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado pelo Eterno sobre sua vida. Deus escolheu a sua raça, cor de pele, formato do corpo, se ia ser homem ou mulher, talento, personalidade. Você é único. Existe algo aqui, ó, no nosso dedo que se chama digital. Aí aqui, ó, esses traços que existem no nosso dedo são únicos. Ninguém tem um igual ao seu, só você. Sabe por quê? Porque Deus, ele te queria de um jeito único, que não se parecesse com mais ninguém. A Bíblia nos diz assim, ó, em Salmo 39, 15 e 16. Tu me conheces por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Não é lindo saber que Deus nos formou, que Deus nos criou para um propósito muito maior do que a gente pensa? Você não se parou para pensar ainda
porque você está nessa terra. Mas durante essas lives que eu vou fazer todos os dias às 19 horas, nós vamos desvendar o seu propósito. Pode não ser hoje que você desvenda o seu propósito. Alguns vão desvendar ao ver esse vídeo em um outro momento. Talvez você vá para o terceiro vídeo. Nós já falamos sobre o primeiro vídeo no domingo, me perdoe. Mas vai chegar um momento que você vai ser tocado pelo Eterno. E você vai dizer, esse é o meu propósito. É para isso que eu nasci, foi para isso que eu fui criado. Deus também planejou o tempo e o local da sua vida. Por exemplo, eu era morador de uma cidade no Nordeste chamado Fortaleza, lá no Ceará. E de repente Deus fez um alvoroço na nossa família e nos trouxe até aqui a Bahia. Eu morei durante mais de 19 anos em Salvador. Hoje eu moro numa cidadezinha na região metropolitana de Salvador, chamada Simões Filho, Bahia. Então, Deus ele planejou isso também para a minha vida. Que eu iria nascer num local, mas que eu iria viver a minha vida em um outro local. Porque eu preciso cumprir esse propósito de Deus através da minha vida. O seu nascimento, a sua cidade, a sua nacionalidade, tudo faz parte do plano de Deus. Nada foi casual. Só um momento. Nada foi casual na sua vida. Tudo é projeto, tudo é planejado, tudo tem um propósito dentro da vontade do Eterno. A Bíblia diz, de um só ele fez todos os povos, determinando os tempos e os lugares onde deveriam habitar. Não existe filhos ilegítimos para Deus. Me perdoe. Mesmo que as circunstâncias do seu nascimento não tenham sido ideais, você não é um acidente. Você é plano, você é projeto, você é escolhido do Eterno. Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando Ele pensou em você. Quando Ele pensou em fazer a formação dentro do ventre da sua mãe. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Seus pais, por incrível que pareça, acredite nisso, eles tinham genéticas do DNA que você tem, necessário para formar você do jeitinho que Deus queria. Ele escolheu, apesar de eles não terem escolhido você, mas Deus escolheu o pai e a mãe com as genéticas específicas para que você seja uma pessoa única, para que você seja um projeto único do Eterno, com um propósito único. E quando você entender isso, você vai se curar desses traumas que você vem trazendo do seu passado, que estão fazendo você ficar preso no seu presente e não enxergar um futuro mais na frente. Sabe por quê? Porque você está vivendo um presente hoje amarrado, acorrentado pelas acusações do inimigo, pelo seu passado, pelo que seu pai ou sua mãe podem ter falado a seu respeito, que isso te magoou, te trouxe uma ferida. Mas Deus, Ele já te olha num pódio lá na frente, você erguendo um troféu. É isso que o Eterno vê. Ele vê você lá no futuro, porque foi Ele quem planejou o futuro. Você não precisa saber, assim como José não precisou saber que ele iria, antes de governar o Egito, ele precisaria passar por um poço, ser vendido pelos seus irmãos, passar por uma prisão, para depois somente ele governar o Egito. Se José soubesse que ele ia passar por tudo isso, talvez ele nem aceitasse essa missão. Essa situação que você está vivendo hoje é parte de um processo para você amadurecer e mais lá na frente você alcançar o seu propósito de vida dentro do Eterno. Muitos filhos podem não ter sido planejados pelos pais, mas não são totalmente. Isso não quer dizer que eles não são planejados por Deus. O propósito de Deus levou em conta até o erro dos seres humanos.
Deus nunca comete erros. Ele tem um motivo para tudo que criou, inclusive para a sua vida. A Bíblia diz assim, ó, antes da criação do mundo, Deus já nos tinha em mente. Olha que lindo, que forte isso. Deus já tinha em mente você. Ele nos escolheu como alvo do seu amor. Não é incrível isso? Não é lindo isso? Antes de você nascer, antes de você ser aquela sementinha que adentrou o útero, o ovário da sua mãe e gerou essa pessoa que você é hoje. Antes disso tudo, Deus já tinha você em mente. O universo, inclusive, ele foi criado para você. Deus fez o universo para que eu e você habitássemos nele, vivêssemos nele, desfrutássemos daquilo que o Eterno tem para as nossas vidas. Ele formou a terra não para que ela estivesse vazia, e ele não te formou para que você esteja vazio. Ele precisa preencher algo aí, mas você precisa dar esse espaço para ele. Você precisa tirar essas amarras, essas feridas, esses traumas que estão dentro de você e deixar o espaço para que o Eterno possa se fazer presente na sua vida. Queridos, é muito forte. Ele a fundou e não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Até a ciência confirma isso, querido. Olha só. O universo, ele foi especialmente criado com a vida humana com um propósito principal. Então, o projeto principal de Deus ter criado esse universo, esse mundo inteiro, esse sistema solar, cósmico, céus, estrelas, tudo isso foi criado com um propósito. Para mim e para você, a raça humana, o povo, os seres humanos habitarem nela. Deus criou todo esse ambiente necessário só para que nós pudéssemos existir. Olha que forte isso. O amor é a razão de tudo. A essência de Deus é amor. Ele não tem amor, ele é o amor. Ele é amor. Ele não tem amor como os homens têm para um com os outros e acaba mais na frente. A essência de Deus, ele é o amor. Porque Deus enfrentou todo o trabalho de criar o universo? Porque ele é amor. Não apenas tem amor, mas ele é amor. A Bíblia diz assim, ó, mesmo na velhice, quando tiverdes cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Amém. Glória ao Eterno. Que o Eterno seja glorificado através dessa palavra. Você foi criado para ser o alvo especial do amor de Deus. Não fique se apegando a essas palavras que disseram na sua vida, que lançaram sobre você e que fizeram você ser traumatizado, ser doente. Hoje é noite de você se curar disso. Se Deus não existisse, tudo que seria um grande acidente cósmico não tem propósito. Mas graças a Deus que Ele existe. E a sua vida tem um profundo significado. Olha só qual é o significado. A única forma de compreendermos quem somos é olhando para Deus e para o que Ele faz por nós. Cara, que lindo. Ontem, na palavra de ontem, havia uma história de um cientista que mandou para 250 outros cientistas, filósofos, engenheiros, pessoas renomadas nessas situações, perguntando qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida, qual é o para que nós fomos criados. Alguns deram algumas respostas. Eles só inventaram, disseram assim, ó, rapaz, eu só inventei esse negócio de propósito de vida, eu não sei não para que é, não sei como é que chega nisso não. Outros admitiram que não sabiam, realmente não sabiam. Outros foram ainda mais sinceros e disseram assim, ó, no dia que o professor conseguir descobrir qual é o propósito da vida, me diga, que eu também quero saber.
A gente só consegue encontrar o sentido da vida no nosso Pai, no nosso Criador, no Eterno. Então, queridos, para a gente finalizar essa live hoje, converse com Deus. Tire um momento para você conversar com Ele. Pergunte a Ele: meu Deus, para o que o Senhor me fez? Por que eu estou aqui nesse mundo? Eu estou vivendo uma vida desorientada, desregada. Eu não sei para que eu sirvo, eu não sei para que eu fui colocado nesse planeta, nesse mundo. Minha mãe já me disse que eu sou um acidente, mas eu escutei que o Senhor me formou e que o Senhor me escolheu. Então, Senhor, me diga para que eu fui criado. Me explique, meu Deus, porque a melhor forma de você encontrar o seu propósito de vida é perguntando a quem te criou. Não é perguntando a mim, não é perguntando a um pastor, a um apóstolo, a um bispo, a um padre, a um sacerdote de um terreiro de Umbanda. Eles não vão te explicar qual é o seu propósito de vida. O seu propósito de vida está em Deus, está no Eterno. E só Ele pode te mostrar para o que você foi criado. Faça isso. Pergunte a Deus para o que você foi criado. Qual é o propósito que Ele tem na sua vida? Só Ele pode te responder. O propósito é: você precisa se curar hoje desses traumas, das palavras que te disseram, das maldições que te lançaram. Você precisa se curar disso. Você precisa fazer com que isso saia de dentro de você. Eu não sei se você precisa chorar aos pés do Eterno. Eu não sei se você precisa fazer uma oração, se você precisa dar um grito, se você precisa fazer qualquer coisa para se libertar disso. Mas tem uma coisa em especial. Se você já ouviu essa palavra, que você é um acidente, que você não foi planejado, que você é um erro, que você não vai ser nada, não vai ser ninguém, que você não vai conseguir, você não vai conquistar, palavras que te colocaram para baixo, que você absorveu e que traz para você dentro do seu íntimo. Você pode fazer uma coisa para se libertar e se curar mais rápido. Vá até a pessoa que disse isso para você e peça perdão a ela. Peça perdão. Tire esse peso de cima de você. Tire esse peso que você tem carregado de cima de você e peça perdão a essa pessoa. Mas leve outra pessoa com você. Leve outra pessoa, uma pessoa de confiança, que você consegue colocar toda a sua confiança nessa pessoa, de que ela não vai sair falando para outras pessoas. Porque a Bíblia diz que o testemunho é a partir de 2 testemunhas. Só é validado. Então vai você e vai outra pessoa de confiança e pede perdão a essa pessoa. Libera isso de você, tira esse peso de você. Libera esse perdão, pede perdão. Você vai se curar mais rápido. Tá bom? Eu te vejo amanhã na nossa continuidade. Eu quero tentar fazer 40 dias de desvendando o nosso propósito. Porque apesar de eu estar falando para você, estar ensinando você, mas eu também estou aprendendo a como desvendar o meu propósito. O meu propósito eu já sei, é estar aqui ensinando você a como encontrar o seu propósito. A única coisa que eu posso dizer é que você só vai encontrar o seu propósito quando você se entregar verdadeiramente ao Eterno, tá bom? Porque Ele é bom e a sua bondade vai nos seguir. Deus te abençoe. E até amanhã, 19 horas. Compartilha com mais alguém que precisa ouvir isso. Tá bom?